O SINAP, tá em tela para vocês, tá? O SINAP, ele é gerido pela Caixa Econômica Federal. Então, todas as informações que estão aqui, vocês estão vendo que eu estou acessando o site da Caixa Econômica, e a gente vai explorar o que está aqui dentro, que é acesso público, tá? Outra coisa é que o SINAP, e deixando claro o nome, é Sistema Nacional de Preços, de Custos e Índice na Construção Civil, ele também é mantido pelo IBGE. Então, o IBGE, junto com a Caixa Econômica, o IBGE tem uma função principal de coletar as informações em relação a cotações, valores de insumo, entre outros, tá? Então, tem aí o que o SINAP faz para a gente, como que é e quem toma conta, tá? A gente vai ver que eles têm um roteiro aqui, como se fosse um sumário. Passamos aí uns 3 anos com um PDF que a gente clicava e abria onde a gente queria. E agora eles colocaram no formato desse one page, né? Dessa página corrida da internet. Então, digamos assim, tem algumas notícias no site, no YouTube do Sinap, tá? Algumas notícias sobre essas mudanças, mas geralmente eu entrei num mês, no outro mês, quando eu entrei, já teve uma adaptação. Então, vamos lá, tá? Então, nós temos metodologias e encargos. Eu particularmente gosto muito disso aqui, porque isso explica muita coisa para a gente em relação aos encargos sociais e trabalhistas e sociais e complementares. Os encargos complementares, que envolvem ferramentas, EPIs, fardamento, tá? Então, é um bom livro. É um livro mesmo, um livro de metodologias e livros de cálculo. Sempre que eu estou explicando o SINAP, eu também passo um pouquinho por eles. Aí, documentações técnicas. Eu gosto muito disso aqui, ó, ficha, deixa eu ver se eu cresço, tá, para vocês. Ficha de especificações técnicas de insumos. Porque muitas vezes, quando eu ia montar um orçamento, e buscava um preço do SINAP, aí dizia assim, abraçadeira e tal, de plástico, tal. E eu sabia que era uma abraçadeira, mas eu não fazia ideia do formato que era, como que prendia essa abraçadeira, tá? E essas fichas de especificação de especificações dos insumos, né, a partir de 2022, tá aqui, eles começaram a mostrar também isso, tá, para a gente. Composições paramétricas, então, também passa a ser também uma surpresa o que a gente abre, e aí, às vezes, tem uma que a gente usava e não tem mais, e lembrando, paramétrica, eles fazem um modelo completo e divide pela unidade de construção para fazer uma referência, tá? E o mais importante do SINAP, eu acho que podemos dizer mais importante, porque foi o que a gente sempre teve disponível ao longo do tempo do SINAP, são os relatórios mensais, certo? E eles conseguem trazer também relatórios um pouco mais antigos também para a gente. O que vocês não encontrarem aqui, tá? Algum ano que não encontrarem, vocês têm provavelmente um caminho aqui de e-mail e vocês podem solicitar a Caixa Econômica, tá? E eles enviam. Então, essa parte do relatório, ela é uma parte que vai trazer para a gente composições, seus preços, todos os seus coeficientes e os preços de insumos, tá? Quando a gente abre essa parte de relatórios mensais, a gente abre um arquivo zipado com alguns documentos dentro, tá? E cabe realmente a gente conhecer, certo? Dúvidas, contribuições e canais. Deixa eu ver só uma coisa aqui, tá? Sim. Eles incorporaram dentro desses relatórios as referências, os cadernos de referências dos serviços, das composições, tá? Então, quando a gente encontrar aqui, a gente vai ver detalhes em relação de como que é feito, quais as considerações que foram levadas para chegar naquele montante de serviços.
certo? Então, para começar, a gente vai começar no difícil, ou melhor, na parte mais completa, que são os relatórios mensais, tá? Esses a gente vai a partir de 2025 e consultar. Sempre que vocês abrirem o Sinap e clicarem para abrir algum link, não mexam, fique esperando chegar aonde você quer chegar, tá? Então, relatórios mensais. Porque se você ficar assim, eita, não mexendo, ele vai se perder, tá? Ele não vai chegar onde você quer. Viram o que aconteceu? Eu vou voltar de novo para vocês, ó. Eu cliquei em consultar, talvez ele vá um pouquinho mais rápido agora, porque eu já abri, né? Então, cliquei em consultar, você tem todo o carinho e paciência que ele vai abrir e direcionar para onde você quer. Consultar. Aí ele tá, ó. Ainda nem chegou lá. Parou aqui. Pronto, ó. Nem, não mexi, tá? Ele foi. Então, espera que ele vai chegar, tá? Então, ele tem aqui maio de 2025. Então, o Sinap, ele tem atualizações mensais. Então, os relatórios mensais vão vir com principalmente os custos. Podemos falar assim, principalmente os custos. E aí, eu vou ter maio de 2025, eu não tenho junho, porque junho ainda não findou, tá? Eu tenho maio, eu tenho abril, e assim para trás, certo? E aí, dentro dos relatórios mensais, ele me deu aqui, em formato PDF, Excel, aí maio, abril, e assim ele vai voltando, tá? E mudou um pouquinho. Não, ele está em zip também, tá? Ele está em zip aqui, porque ele está mostrando que o formato é PDF, mas quando eu baixar é um zip, né? Formato zip. Aí ele atualizou hoje. Então ele está novinho aqui, certo? Até que eu estava olhando agora, não sei se alguém já entrou recentemente, ontem ou antes de ontem, aí eu vou sentindo aqui umas mudanças no formato de entrega deles, tá? Assim, aí, como eu entrei mês passado, aí eu estou sentindo essas mudanças. Espero que vocês não percebam. Aí baixou um zip, está na minha pastinha aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Ele baixou um zip, isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, está na minha raiz. Deixa eu colocar aqui para vocês. Está no meu download, na minha pastinha de download. Pronto. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Tananã, tananã, zip. Eu vou descompactar aqui mesmo, tá? Vou tirar para fazer isso e aí mostro para vocês. Só um segundo. Deixa eu fechar minhas coisinhas aqui, tá? Pronto. Eu vou extrair numa pastinha e vou mostrar a vocês. Pronto. Então, essa única coisinha que eu baixou isso aqui tudinho, certo? Manu baixou isso tudinho, o que eu faço da minha vida agora? Calma. Primeiro, se você está trabalhando, por exemplo, somente com Ceará, vou escolher Pernambuco, tá? Se você está trabalhando só com Pernambuco, você não precisa dos outros, eu vou tirar somente porque senão fica muita coisa e aí acaba confundindo aí vocês. Aí na parte de insumos eu apaguei e na parte de composições eu vou apagar também. Então vamos ao que interessa. Sobrou 3 arquivos em PDF. Primeiro, a gente vai abrir insumos, depois composições, tá? E a gente abre esse analítico aqui também. Isso acontece em PDF e isso acontece em Excel, tá? Eu vou abrir primeiro esse de insumos. A ideia é que vocês tentem
explorar também o SINAP, porque a gente quer sempre a praticidade de um software, a gente quer sempre as coisas mais instantaneamente, né? As coisas mais rápidas, a gente não tem tempo, certo? Mas tentem explorar periodicamente, tá? Tenta criar uma rotina. Poxa, eu uso software, tá lá no software tudo isso, mas de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, tentem explorar no braçal, no manual mesmo, porque às vezes a gente passa por algumas necessidades, certo? Eu abri os insumos. Se eu abrir insumos, eu vou ter aqui material, mão de obra e equipamento, certo? Ele traz um cabeçalho, tá? Sobre o mês de maio, quando foi emitido. Ele fala dos encargos, a gente tem aulas específicas sobre encargos. Quando a gente estuda orçamento, a gente fica assim, qual seria a primeira coisa eu ensinar? O encargos ou o preço, certo? Mas sempre dá certo aqui, tá? Então, a gente considera aqui, em relação às informações iniciais, como eu puxei Pernambuco, está mostrando Recife. Tudo eles explicam, tá? Ó, se o insumo, material, mão de obra e equipamento tivesse o preço coletado, né, preço que eu meio que cotou, tá? Certo? A origem do preço, aí vai ter a letrinha C. Se ele é uma multiplicação pelo um preço representativo, certo? Ele é CR, que é um coeficiente de representatividade. Nós estamos falando dos insumos, tá? Então, o que significa isso? Significa que o SINAP, junto com a Caixa Econômica, faz uma cotação de cimento Portland CP2 e os outros, eles fazem uma relação de preço, tá? Então, eles não fazem a cotação de todos os insumos, eles fazem... Poxa, descobrimos ao longo do tempo que o CP3 é mais barato do que o CP2, que o CP5 é mais caro, certo? Então, eles fazem essa continha, fazendo uma referência. Então, se você encontrar alguma sigla dessa, tem todas as informações, tá? Vai explicando aí todas as informações. Aqui alguns links. Esse aqui é legal a gente abrir quando estiver falando em insumos, que são as fichas de especificações técnicas, também tem lá, logo na raiz do SINAP, lá na página do SINAP, tá? Que essas fichas de especificações técnicas de insumos. Então, eu encontrei um insumo, por exemplo, escova de aço com cabo, não sei o que é isso, tá? Eu posso vir aqui em fichas, eu vou clicar, aí eu venho para cá, e eu gosto muito disso, porque eu não tinha essa informação por muitos anos. E aí, quando eu comecei a ver, mostrar foto, tá? Mostra especificação, diz qual a norma técnica que atende. Aí era escova de aço, não foi? Escova. Escova de aço. Aí tá em tela, né? Chegou. Pronto. Então, ó, escova de aço. Poxa, é isso aqui. Certo? Poxa, eita, mano, tu não sabia? Não, não sabia, não. Escova de aço é isso aqui, tá? E aí, se for algum material que envolva diretamente uma norma técnica, ele vai dizer qual é a norma técnica, que tem estopa, deixa eu pesquisar um outro, por exemplo, cimento Portland. Aqui não tem só material, tá? Portland. Tem material, mão de obra e equipamento. Deixa eu trazer aqui. Por exemplo, aqui é Grout, cimento Portland. Vai aparecer muitos porque estão dentro da especificação de alguns outros, tá? Mano, é um intertravado sextavado. É assim, não é? Então, o que eu digo também poxa, eu estou começando eu estou começando a minha carreira agora, estou aprendendo, começando na faculdade, certo? Eu acho um bom material para você ter de consulta, certo? Aqui, ó, cimento Portland,
o CP 232, e aí ele explica o que é. O que mais? Pronto. E a norma técnica está aqui em cima, ó. O número da norma técnica. Ok, agora eu sei. Ele não traz só materiais, tá? Ele também traz mão de obra. Servente. Qual a função do servente? Demolir, alvenaria, preparar, limpar, escavar, certo? E para a mão de obra, ele traz o CBO, que é o cadastro, a classificação brasileira de ocupações e o códigozinho, tá? Então, essas fichas aqui, aqui está juntando mais mão de obra, cupom de amassa, né? A marca adesivo. Vou botar aqui algum adesivo epóxi para a gente ver algum adesivo. Então, tem a foto, está pedindo na composição, está pedindo no serviço, e aí eu consigo ver a imagem. Pronto, aqui adesivo estrutural à base de resina epóxi, bicomponente, aí a gente às vezes chama pelo nome da marca, né? E aí, ó, poxa, não sabia. Não sabia. Ok, então a gente tem aí especificações técnicas de insumo. Só tem 6.000 páginas, né? Então, podemos dizer que cada página dessa tem um insumo. Se alguém me perguntasse quantos insumos tem na tabela do SINAP, eu dizia, rapaz, tem 6.000 insumos, né? 6.000 insumos. Isso aí é tipo um negócio, se tá um por página mesmo, ó, régua de alumínio. É um negócio assustador, gente. É um negócio assim, de muitos anos, um trabalho de dedicação. Então, realmente, assim, tem tudo, né? Não tem tudo, mas tem quase tudo, certo? Então, essas aqui são as especificações técnicas de insumos. Eu vou voltar, porque a gente vai voltar para aquela tabela que tem os custos dos insumos, certo? Aí, vocês têm aqui, com encargos sociais, com encargos desonerados, sem desoneração, papapá. Como está em insumos, tem todos os insumos, então, se aqui tiver mão de obra, ele vai aparecer com desoneração e sem desoneração, tá? Ok, se tiver mão de obra, né? O que mais? Se for material, vai ser o mesmo valor, né, gente? A desoneração, ela não é questão de concurso, ou questão mais básica do que de concurso, antes de concurso. A desoneração, os encargos sociais, eles são aplicados na mão de obra, certo? Então, quando você olhar o preço do material, ele vai ser o mesmo valor, tanto para não desonerado, sem desoneração e com desoneração, tá? Se você pegar aqui, ó, servente, pedreiro, servente, aí sim você vai ver uma diferença financeira com desoneração e sem desoneração, tá? Observem que, por acaso, o servente aqui, como exemplo, ele tem servente horista, hora C. Então, ele chegou nesse valor através, no caso de mão de obra, ele vai buscar a tabela salarial, tá? E vai chegar nesse valor, com a aplicação dos encargos que ele coloca lá em cima. Porém, vocês podem ver que tem os outros que são CR. Então, baseado nesse aqui, ele chegou nos outros valores. Aí ele apresenta o valor da hora e o valor mensal, tá? Ok. Despesas além da folha salarial, né? Então, eu precisava pagar o funcionário que ele trabalhou. Então, isso é a folha de trabalho, a folha salarial, o esforço dele. Só que eu preciso pagar as férias dele. Ele não vai trabalhar e ele tem direito às férias. Nasceu o bebezinho dele e ele vai ter direito a 5 dias de paternidade. Ele vai receber aquele valor, mas ele não está trabalhando, ele está
está fichado, mas ele não está atuando na produção. Então, alguns itens, não só esses, mas vários outros, compõem a parcela dos encargos sociais e trabalhistas. E um dos itens que compõe isso é o valor do INSS, que é uma taxa de 20% em cima do valor salarial, tá? Então, o INSS está nos encargos trabalhistas. Quando ele não está no encargo trabalhista, ele é a medida desonerada. Então, desonerou, deixou de gerar um ônus, um custo. O INSS sai dessa conta. Só que, claro, que o funcionário, vai ter direito à sua aposentadoria, ou se ele se acidentar, ele vai ter direito a tudo isso. E, então, isso cai em outra parcela dentro do orçamento, tá? Que vai cair na parcela do BDI. Então, só para a gente resumir aqui, quando a gente fala desonerado, eu estou tirando o custo da incidência da folha de pagamento e levando para a nota fiscal. E quando eu falo sem desoneração, esses custos estão na folha em relação à folha de pagamento, certo? Então, é um detalhe um pouquinho a mais, assim, algo... Mas vamos lá, que a gente tem um custo que o INSS é aplicado e outro custo que não é, tá? É aplicado de outra forma, quer dizer, não some não, tá? É outro tipo de aplicação. Então, a gente tem aqui os materiais e temos os custos desses, na verdade, material, mão de obra e equipamento, tá? Então, vocês vão encontrar os 6.000 itens aqui, tá? Com seus precinhos aqui, certo? Então, vamos pegar telha de fibrocimento, de espessura de 6 milímetros, ela é de 3 por 1,6 metros, sem amianto. Cada unidade de telha, então, atenção para as unidades de medida, está custando R$ 194,44 em Pernambuco, tá? Aí vem uma pergunta que fica na nossa cabeça. Pernambuco é um estado que tem quase 200 municípios, então esse valor vale para todos os municípios, Manu. A região metropolitana não teria um valor e o interior, lugares mais afastados, não teria outro valor financeiro? Sim, a conta aqui é feita, no caso, a primeiro momento, por uma cotação, por uma coleta de dados em alguns locais que fazem fornecimento disso. Então, vocês imaginam que, por exemplo, em algumas cidades não vão ser consultadas. E você acabou vai fazer um serviço naquela cidade e o acesso é difícil, o custo vai ter uma diferença em relação àquele material, o acesso, a disponibilidade, entre outros, questões regionais. Aí, assim, mas, Manu, eu vou ter que usar a tabela de referência no caso de uma licitação. Sim, mas você pode defender que aqueles custos não estão compatíveis com o mercado, tá? Então, é referência, tá? Não é referência, a gente usa, não é para ter medo de contestar a referência, para estudar, se aprofundar e saber o que é permitido para se ajustar a isso, tá? Então, falando assim, cada estado, vocês vão ver que tem estados que a questão de construção civil vai ser mais forte em determinadas regiões, então vai estar mais apto para aquilo. Mas eu prefiro ter uma referência do que não ter, tá? Então, talvez para a minha cidade, esse valor, mesmo estando no mesmo estado, não seja tão real possível, tão real adequadamente, mas é uma referência. E aí eu vou buscando. Então, tem todos os preços daqueles 6.000 itens aqui que vão ser balizadores para a gente, incluindo material, mão de obra e equipamento. Quando a gente falar, por exemplo, de equipamento, vou pegar aqui betoneira, tá? Betoneira. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a unidade da betoneira. Uma betoneira, tá? Então, ele está pegando aqui betoneira e ele está colocando uma unidade de betoneira. Aí, ele está pegando aqui bomba, uma unidade de bomba, tá? Só que eu não vou usar uma unidade,
tá? Eu vou usar o quê? Horas, né? Quando eu montar a minha composição, poxa, quantas horas eu preciso de uma betoneira para fazer 1 metro cúbico de concreto, tá? E aí a gente vai chegar a fracionar isso, certo? Então, todos os insumos, a gente consegue pegar os custos aqui dentro do SINAP. Não é difícil, eu acho que está muito mais organizado agora, certo? Antes ele fazia um recuo e atrapalhava um pouquinho, né? Colocando os recuos, as colunas e recuos, mesmo no PDF, tá? Então, a gente tem aqui os preços, tá? Inclusive de locações, ó, torre metálica, aqui, aí tem unidade por mês, né? Então, quanto é o custo de uma unidade no mês, tá? Então, tem também locação. Tirando aqui os insumos, que a gente estudou o que nos insumos? Estudamos que o SINAP tem sua referência de preço mensal por cada unidade da federação, cada estado. Além disso, a gente tem preço que é coletado junto com o IBGE, Caixa Econômica, isso gera também, vem através de uma média, né, uma relação que envolve dos pontos de coleta, e tem os preços que são referenciados a partir desse padrão, tá? Podemos dizer assim, da harmonia do insumo. Aqui a gente tratou de material, mão de obra e equipamento, e a gente vê esse material, mão de obra e equipamento em detalhe na ficha de especificação. Agora, a gente explora, né? A gente brinca com o SINAP, buscando aí o que a gente vai precisar, tá? Então, eu preciso disso. Então, primeiro ponto, a gente tem aqui no SINAP, dentro dos relatórios mensais, os custos de insumos e suas especificações. Para quem está vendo pela primeira vez, tenham paciência do efeito da aprendizagem, tá? Porque a gente leva tempo usando para assimilar isso, tá? E não é assim, eu assisti a aula, eu aprendi, vai memorizar mesmo com o uso. Vai precisando, vai usando, vai mexendo, tá? Então, quem estiver vendo pela primeira vez, a gente vai pegando isso na trajetória. Eu vou mostrar rapidamente, só para a gente comentar, que vocês podem buscar esse mesmo preço dentro de um software. Se você tiver um software que você confia, que vai trazer as informações, certo? Não importa qual seja, mas que você sabe que está vindo atualizado todo mês, certo? Você pode ir lá e buscar aquele preço, tá? Mas, como eu falei no início dessa parte de insumos, tentem, eu vou mostrar aqui, tentem, sempre que possível, ficar por dentro do que está no SINAP, certo? Então, insumos, pesquisar, aí eu venho para cá e pesquiso o SINAP, tá? E vamos colocar aqui, por exemplo, o cimento. Eu nem decorei lá, cimento Portland, o valor que estava, tá? E puxei Pernambuco. Aí ele vem aqui, ó, está dizendo 70 centavos, certo? O quilo. E a referência que ele está aqui é abril. O SINAP já está em maio, porque saiu hoje. Saiu maio hoje, o Alça Fácil ainda não pegou, tá? Também poderíamos dizer, amanhã a gente olha para ver se eles são bem rápidos ou não. Certo? A gente olha amanhã, tá? Então, você pode consultar dentro de um software que vai te ajudar muito, né, em velocidade, mas como eu falei, tentem saber puxar da raiz, tá? De licitação, você vai usar vamos lá. Primeiro, quem é você como ator desse circuito? Digamos que você seja de uma prefeitura e você está disparando uma licitação, certo? Então, você tem que buscar o preço do SINAP daquele estado e fim, tá? Acabou. Se você é uma construtora e você está participando desse processo de licitação, você vai usar toda a sua expertise, sua experiência e expertise nisso. Então, o que significa?
Se ele está dizendo que o preço é SINAP e a composição é SINAP, ele está fazendo a exigência que você vai cumprir a especificação daquele serviço. Ele não quer que você entregue outra coisa diferente daquilo, tá? Então... Agora também eu posso contestar, por exemplo, se eu, na minha expertise da minha empresa, ele botar um determinado equipamento de uma bomba, que pode estar errado dentro do SINAP, e eu não conseguir achar aquele determinado custo daquela bomba lá. Sim. Aí você vai fazer o quê? Você vai seguir o que ele está pedindo. Se ele pediu alvenaria com todas as especificações, você vai colocar isso. Então, se seu custo é mais alto, a única coisa que você não vai poder fazer digamos que você fez a sua conta e deu R$100 aquele serviço, por unidade medida. E o SINAP é 99. Você não pode praticar o valor de 100, porque é maior do que a referência, tá? Então, no edital de licitação já diz assim, de licitação, tá? Não pode ter preço unitário maior do que o preço da tabela original. Então, você não pode chegar lá e botar 100. Se você realmente quer participar do processo, você vai arcar com aquele prejuízo seu, tá? E aí você assume ou não. Se você participa, você assume, tá? Se for algo crítico, você tem que falar antes. Por quê? Não adianta você saber uma coisa, dizer que aceita e depois dizer que quer aditivo, reequilíbrio e etc. Questões que envolvem mudanças de valores de preço. Existe um documento de licitação, que tem uma aula sobre isso, que você assina, aceitando todos os termos, certo? Você assina que você estudou a obra, tá? Então, não adianta você entender que já estava defasado aquele preço e você não aceita mais. Aí é outra história, é um processo jurídico, certo? As mudanças que falamos sobre os preços, equilíbrio, reajuste, essas coisas, na vigência do contrato e não antes de você assinar o contrato, tá? Então, mas a gente pode detalhar isso também mais para frente, tá? Então, são tabelas de referências, mas se tiver no processo de licitação, ele vai dizer a regra e a gente aceita ou não, tá? Aqui ainda, em formato que a gente baixou, eu vou lá no... Ai, deixa eu esqueci, peraí. Na pastinha, tá? Que eu baixei, certo? E na pastinha que eu baixei, nós temos composições. Nós temos composições e composições analíticas. Se eu falar analítica, eu estou falando detalhado, né? Então, vamos abrir composições de referências. Já abriu aqui, deixa eu interromper aí. Compartilhar aqui, peraí. Abrir. Composições. Já abriu, porque ela tem a mesma... Eu vou mostrar a vocês. Ela tem a mesma carinha, sabe? Da outra. Eu pensei que ela não estava aberta, mas olha aqui, ó. Composições. Então, o que a gente vai ver dentro de composições? Serviços. O que são os serviços? A junção do material, mão de obras e equipamentos. Ele vai trazer aqui, se for, cadê aqui? Uma simbologia também, tá? AS, que são porcentagens atribuídas a São Paulo, tá? Então, o que acontece? Quando falamos de composições, nós estamos falando de consumos e nós estamos falando de produtividade. Então, o Brasil é muito grande, então a gente não consegue ter todos os índices de produtividade de cada uma das regiões. Então, quando eles não conseguem ter isso, eles colocam essa simbologia, tá? Para a gente entender e qual a porcentagem que ele está relacionando. Então, aqui é uma tabela só com a composição serviço, a unidade de medida, o valor sem desoneração e com desoneração, tá? Esse aqui, ele agora vem com grupos de acessibilidade, grupos de alvenaria estrutural, e clique aqui para o cadernos técnicos. Veja, eu acho que de um mês para cá, ou 2 meses para cá,
não tinha esse link, era um Excel que a gente clicava, tá? Aí, eu vou até clicar nesse item aqui para a gente ver o caderno técnico. Então, entrando aqui em grupos de acessibilidade, o piso podotátil alerta o direcional em concreto, que é em metro quadrado, tem esse custo aqui, ou esse, a depender da forma de desoneração, tá? E aqui, ele só está dizendo o valor, porque a gente pegou a tabela resumida. Na tabela analítica, vou interromper e vou abrir a analítica, tá? Na analítica, que tinha lá 3 arquivos, né, que eu limpei e deixei só 3. Na analítica, ele vai vir com todos os detalhes, certo? Aí, ele traz aqui. Se for I, é insumo. Se for C, é composição, porque é um pouquinho mais detalhado. Ó. O piso podotátil, que só tinha uma linha lá, ele apresenta em mais 1, 2, 3, 4, 5, porque ele traz os coeficientes, certo? Aqui, para fazer 1 metro quadrado, porque é a unidade de medida dele. E também ajudou muito, porque ficou uma tabelinha mais limpa. Quem tinha trabalhado com Sinap antes, eu não tenho aqui, eu não guardo mesmo, mas ela era cheia de recuos e misturada. Então, assim, ela está mais limpa, mais fácil de entender. Então, para eu fazer esse piso, que é aquele piso de alerta para deficiente visual, Já trabalhei tanto com isso. certo? Ele traz a argamassa C2. Poxa, mano, é a C2? É a C2. É rejunte, é o próprio piso, é o pedreiro e o servente, tá? E aí ele traz os coeficientes. E o caderno técnico, certo? E o valor financeiro que está lá no outro. Eu vou mostrando. Caderno técnico de composições. Então, é como se fosse um mini livrinho mostrando o que já tem lá e mais outras coisinhas, tá? E essas outras coisinhas são muito importantes para quando a gente vai fazer levantamento de quantitativo. Então, ó, assentamento do piso podotátil de concreto. Aí, ele vem com a composição sem os preços, tá? Só os coeficientes. Mão de obra, nós chamamos coeficiente de produtividade. Material são os consumos, quanto gasta para fazer cada unidade de medida. Então, eu não sei se eu vou fazer 100 metros quadrados, 1.000, 2.000 metros quadrados, mas eu sei que 1 metro quadrado eu vou gastar 6 e um pouquinho de pedras, né, de unidades, tá? Então, que eu vou gastar 0,24 quilos de rejunte, 8,62 quilos de argamassa. Aí, ele vem aqui com uma coisa muito importante para a gente, tá? Que é o critério de quantificação do serviço. Então, utilizar a área do piso efetivamente executado. Então, a gente vai pegar, como o orçamento ele é feito com os projetos, a gente vai pegar o projeto e vai medir a área do piso que vai estar sinalizado lá no projeto. Uma recomendação é que no próprio projeto esteja anotado, sinalizado a área, tá? De cada uma das referências dos pisos, certo? Ok. Isso aqui ficou fácil, porque é a área do piso, tá? Uma coisa que é legal que a gente veja agora, para a gente acostumar a trabalhar com essa pesquisa, é quando a gente fala sobre, por exemplo, pintura. Tá? Vou buscar aqui pintura. Brise, caixa enterrada. Eu estou sem projetar, tá? Já vou abrir aqui para vocês. Que eu botei só pintura. Pintura. Aplicação de pintura, tá aqui. Eu vou projetar agora, tá?
Tem outra também para mostrar para vocês, tá? Então, aplicação de pintura, deixa eu ver, pintura interna, não, alguma pintura em madeira, tá? Eu queria pintar uma porta, uma janela, pronto, pode ser. Vamos abrir aqui pintura em madeira, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Aí eu abri o caderno técnico. Todas as composições vão apresentar da mesma forma, tá? Mesmo roteiro que vai ter de material, ok? E aí vamos pegar aqui, por exemplo, lixamento da madeira. Eu vou medir o quê? A área da superfície da madeira que eu vou lixar, tá? Em metros quadrados. Deixa eu ver outro aqui, lixamento, já entendemos. Eu vou pintar o fundo preparador. Eu vou utilizar a área da superfície de madeira em metros quadrados de aplicação do fundo nivelador de uma demão presente no projeto. Então, aqui está. Essa composição é para uma demão. Ele deixou claro lá, tá? Se eu for usar essa composição para 2 demãos, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar lá por 2, porque aqui só está com custo para uma. Então, ficou bem claro que só tem uma demão aqui, certo? Aí a gente vai lá e faz essa anotação. Aí, deixa eu ver mais aqui. Então, não precisa eu falar, olha, como é que vai ser, vai tirar a quantidade de serviços. A gente tem tudo isso estabelecido. O que é importante nesse momento é que eu não posso usar um critério SINAP em um preço do TCPO. Ou não posso usar o critério do TCPO para um preço SINAP, tá? Aplicação de massa. Eu vou mostrar isso em um caso, tá? Específico. Aqui a aplicação de massa também está. E a área da superfície de madeira. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de veneziana aqui. Não. Aqui, quando tem mais detalhes, por exemplo, numa janela, tá? Como que vai fazer a medição, tá? A área da superfície. Aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu tirar aqui. Vou voltar aqui e vou mostrar, deixa eu achar aqui, metálica, para ver se eu acho esse detalhe que eu quero mostrar. Vai ter um monte de coisa metálica, janela, pintura. Já estava lá embaixo, tá? Mas aí resolvi sair, né? Já estava na parte de pintura, aí resolvi sair. Importante, tá? O SINAP, já que apareceu aqui para a gente, o SINAP, ele não é a melhor referência para o item pavimentação, ok? Estou voltando aqui só para vocês verem o subtópico. Aterro, base, subbase e imprimação. Ele não é o melhor item para isso está dentro da tabela ciclo, tá? Do DENIT. Voltando aqui, pintura. Sim, tá, ok. Sempre que vocês forem trabalhar com o SINAP, façam leitura do que de fato está colocado. Por exemplo, eu vou pintar uma porta que já está pintada, não sei se ela já está pintada, aqui está aparecendo assim, né? Porta de madeira compensada lisa para pintura, não está dizendo que está pintada, tá? Aí eu abro lá e vejo que a composição não tem nenhuma tinta, não tem nenhum verniz, não tem nada, então eu vou colocar a pintura, certo? Então, é importante que a gente tenha segurança nisso, tá? E eu estava procurando pintura e acabei não saindo. Então, para pintura, não, com pintura é diferente, né? Com pintura, esse está escrito com pintura, é diferente de para pintura. E na dúvida, a gente abre a composição, certo? Ó, bicicletário, lixeira, pintura externa.
pintura interna, pintura em madeira, em superfície metálica. Às vezes, antes ele colocava assim, venezianos, e a gente vai abrir isso aqui para a gente ver se ele traz esse detalhe. Só o segundo, deixa eu terminar aqui. Pintura, 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 pintura. Não quero epóxi, queria pintura assim, tinta óleo, esmalte. Aqui, né? Aqui é pintura, pronto. Pintura, banana pronto nada, né? Pintura em perfil metálico. Então, não é nem alguma coisa de janeiro, é perfil metálico. Tá, vamos ver pintura em perfil metálico? Ó, é a área efetivamente pintada. Utilizar a área por demão, se for 2 demãos, vai ter que aumentar. Da superfície efetivamente pintada, certo? Com as características. Ou seja, deve-se medir toda a área da superfície, considerando todos os lados a ser pintados. Então, se eu tiver um perfil metálico, esse perfil, se fosse um perfil H, tá? Então, eu ia pintar uma face, eu ia abrir como se fosse um perímetro, né? Das faces que envolve esse perfil, tá? Para poder calcular essa área. Ok? Então, ele vai dizendo a forma que a gente vai medir, certo? E ainda, dentro das composições, eu quero mostrar para vocês as perdas, tá? Um tópico sobre perdas. Eu vou pegar aqui uma cerâmica. Vamos pegar porcelanato, porque cerâmica vai aparecer porcelanato. Não vai dar cerâmica. Alvenaria, não queremos. Porque todos os itens que estão aqui dentro, ele vai considerar as perdas, certo? Só que, assim, alguns itens, claramente, a gente vai enxergar. Revestimento cerâmico. Os cerâmicos. Então, para mostrar que as perdas são consideradas, eu vou buscar, por exemplo, algum revestimento cerâmico. Argamassa, não. Aí a brincadeira não é pouco, né? Tem um monte de coisa aqui com o nome revestimento, né? Tá, sabe uma coisa que é fácil de dizer? Então, azulejo. Será que tem? Não tem mais. Paciência, né, Manu? Se é para pesquisar, é para pesquisar. Se eu soubesse o código, eu também não estou me lembrando. Eu também não lembro o tópico, revestimento cerâmico. Ou revestimento, furo de valeta, chapisco, ó, já chegou mais perto. Mas aqui não vai dar para a gente ver. Tá, não deu. Trapiso, contrapiso. Se eu for lá no Alça Fácil, no instante, eu acho o código. Vou lá no Alça Fácil, que senão eu vou passar aqui 3 horas depois. E aí, volto aqui. Tá. Vamos pesquisar aqui composição, pesquisar cerâmico, revestimento cerâmico, demolição, limpeza, transporte, aí não achei também. Revestimento cerâmica. Será que eu assento?
que está aqui na nossa frente, né? E achei um, ó, tá? Eu peguei esse código aqui e a gente pode olhar lá, tá? Mas aí eu posso abrir aqui também. Se eu vou fazer 1 metro quadrado de revestimento em parede interna, com essa cerâmica, 1 metro quadrado, aí eu estou usando quanto? 1,07 metros quadrados, certo? Então, para fazer 1 metro quadrado de revestimento cerâmico, eu vou usar 1,07, quase 1,8. Então, quer dizer que, deu para ver aqui, certo? Então, quer dizer que tem mais ou menos aqui uns 8% de perdas. Aí eu vou lá, de novo aqui, volta no Sinap, né? Composições. Eu vou lá no analítico do Sinap, tá? Eu abri o sintético, nós podemos dizer aqui, F. Pronto, esse aqui, ó. Revestimentos. Não ia achar nunca, né? Revestimentos cerâmicos. Aí eu vou abrir o catálogo. O caderno técnico. Aí, aqui dentro do caderno técnico, eu vou procurar o mesmo código. Pronto, que está na página 44. Esse aqui, ó, revestimento interno. A cerâmica é de 33 por 45. Peguei assim, aleatoriamente, tá? Vamos procurar o nome perdas, né? Que se ele bota aqui, considerou as perdas. Mas a gente vê logo aqui também, né? Ó, 0,07. Não vamos esquecer de ler isso aqui, tá? Ok. Essa composição refere-se tanto ao revestimento na área tal. Ok. Foram consideradas perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas, perdas por resíduos e incorporadas no consumo da argamassa. Então, ele já considera perda, né? Então, só fez esse comentário aqui em relação à perda. E aí, eu que estou observando aqui, que se eu preciso, vou fazer 1 metro quadrado, e tenho 0,07 a mais, então eu tenho quase 8% de perdas aqui, certo? Observem que vocês vão encontrar perdas diferentes em relação a revestimentos de piso e parede, a depender do tamanho das peças. Se a peça for menor, a perda é menor, porque encaixa melhor, tá? E assim as pedras maiores vão ter mais perdas. Não são desperdícios, são perdas, coisas que são necessárias para que o serviço aconteça, tá? Então, eu vou precisar fazer cortes, trinchas, recortes, certo? O Sinap deixa claro que eu vou medir, quantificar o serviço, e ele diz, utilizar a área do revestimento cerâmico efetivamente executada. Todos os vãos devem ser descontados. Aí, tem sempre pessoas que me perguntam, ô Manu, então, a janela, eu vou botar cerâmica também no capiaço, né, na dobrinha, tá? E aí? Se ele diz que é a área onde tem cerâmica, então ali tem cerâmica, você vai contar aquela área também, tá? Mas, Manu, aquilo dá muito mais trabalho. Aí o Sinap diz que já considerou esse trabalho, tá? Mano, então quer dizer que eu posso? Sim, se ele está dizendo, escreveu isso, porque eu não colocaria, tá? Ok? Então, eu desconto todas as áreas. Então, por exemplo, o TCPO, ele não desconta todas as áreas. Ele desconta áreas superiores a 2 metros quadrados. Então, ia fazer... Eita, essa janela é maior... A área é maior que 2 metros quadrados? Não, então não desconta. Então, o preço do TCPO considera isso. O preço do Sinap desconta a todos os vãos, tá? Tanto para alvenaria, como para revestimento, como para pintura,
tá? Então, precisamos deixar claro que, se eu usar a referência SINAP, eu vou fazer a conta do jeitinho que o SINAP mandou. Se eu usar a referência, outra referência, eu tenho que fazer a conta do jeitinho que foi me solicitado. Então, como chegou naquele preço, é porque considerou o trabalho para aquilo, porque na composição tem o trabalho e tem os materiais. Então, é muito complicado quando a gente usa bancos de informações diferentes, porque elas carregam uma base por trás de informações diferentes. Então, preço de um tem que ser usado com o mesmo método. Então, a gente fala isso sempre para não ficar, primeiro, misturando base, sem precisar misturar a base, ter consciência disso. Ok, vamos continuar. Voltando aqui no SINAP, só para a gente finalizar a parte do SINAP, que ainda tem outros bancos para a gente olhar, tá? Voltando aqui, tá? Não quero relatórios mensais, tá? Eu só vou abrir aqui. A gente já viu isso aqui dentro dos links, tá? Eu quero encargos. Eu vou passar rapidamente e a gente tem uma aula de encargos, tá? Só para vocês saberem que está aqui dentro. Tem um caderninho que mostra os encargos detalhados, certo? Então, eu vou buscar aqui, por exemplo, como a gente está olhando Pernambuco, e tem os encargos detalhados de Pernambuco. E tem como faz o cálculo de cada um desses itens, certo? Como que é feito o cálculo de chuva, como é que é feito férias. Então, no caderninho aqui tem, tá? Então, só para a gente não pular de mostrar basicamente, praticamente, ou quase todo o SINAP, certo? Tem lá ainda as composições paramétricas, vocês podem explorar, certo? Apenas para a gente passar tudo que o SINAP traz. Olhando para o SINAP, a gente vai ter o quê? Referências de 6.000 itens de insumos. Referência que eu não sei de quantos itens de composição, mas vocês viram que tem umas 500 páginas com várias linhas, com preços e com detalhes de como aquilo foi calculado, certo? Então, um bom banco de referências.